Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Bolsonaro compara Lula a Fidel por menção a Dino comunista. Ex-presidente deu declarações durante condecoração no Paraná. Dizer a vocês que as coisas acontecem na vida da gente. Saí aqui do Vado Ribeira, região mais pobre do estado de São Paulo, segui a carreira militar, vereador, deputado federal, e depois algo bateu em mim, disputa a presidência. E eu mesmo reagia. Como? Com que meios? E acabou algo mais forte me levando para isso. Podia ser de novo o deputado federal mais votado do Rio de Janeiro. Poderia até, com toda certeza, ser senador pelo Rio de Janeiro, prezado Paulo Eduardo Martins. Mas dentro daquela casa, a gente, por vezes, se sente impotente. E 27 anos lá dentro, já estava sendo demais. E acabou acontecendo. Vim candidato, sozinho, desacreditado, mas com um versículo bíblico, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Vocês ainda não sabem de toda a verdade. Vocês não sabem ainda o que é o sistema, o poder daqueles que estão em Brasília, como ele interfere na vida da gente. Poucas pessoas, deixar bem claro. Isso ainda é uma interrogação. Se bem que ao longo de 4 anos, vocês aprenderam muita coisa. O que é o Poder Legislativo, o nome das principais autoridades, Poder Executivo, o que é o Supremo Tribunal Federal. Aprendemos a amar novamente a nossa bandeira, a cantar o nacional com lágrimas nos olhos, a pensar em si, no seu futuro, voltar a ter orgulho de falar em família, a falar em pátria, a falar em Deus e também em entender que a liberdade não é uma cláusula pétrea. Ela não é como o sol que nasce todo dia. É algo que tem que ser cuidado, muita atenção, porque os grandes canalhas querem roubar nossa liberdade. Em causa própria, em proveito próprio. Querem o poder pelo poder. Querem mandar. E a nossa vocação, o nosso destino não casa com isso. Passamos momentos difíceis no Brasil. Mais difíceis do que nós aqui são aqueles condenados a 17 anos de cadeia em Brasília. Uma covardia. Uma das acusações, tentativa armada de mudar o governo. Nem um estilingue foi encontrado, nem um bodoque foi encontrado. E esses vão passar presos este carnaval, e sabe, esse Natal e Ano Novo, sabe lá mais quantos outros pela frente. Além de já deixar uma morte pelo caminho. Mas isso vai passar, isso vai mudar. O quadro político, que é mais antigo aqui, entende, contrariando Ulisses Guimarães, que faleceu lá na Bahia de Angra, quando perguntavam para ele sobre o parlamento, as qualidades do parlamento, ele respondia: espere o próximo, dando a entender que seria muito pior. Hoje vocês já notam que esse quadro mudou da penúltima para as últimas eleições. O quadro de governadores também mudou para melhor. Temos um exemplo claro aqui ao nosso lado, o Ratinho, entre tantos outros, como o Tarcísio, como o Caiado, como o Jorginho Melo, como tantos outros pelo Brasil. Nós vamos nos aperfeiçoando, vamos mudando, vamos dando mais do que esperança, certeza para a nossa população. Eu sempre digo, eu no momento aqui, nem direito político eu tenho, mas quem tem, está em exercício, são privilegiados.
Com o seu voto, ele decide o futuro do nosso Brasil, o futuro do seu estado, do seu município. Essa depuração desses quadros vão sendo feita ao longo do tempo. Entrei num partido político, como todo aquele que é o mandato, tem que estar num partido político. E quando eu entrei, foi quase um casamento. Traçamos das condições, o partido vai fazer isso, vai cumprir isso, não vai se entregar para o PT, por ministério, por bancos oficiais, por estatais, para roubar. Que os caras, quando indicam, ficam quietinhos. Algumas vezes, chegar para mim, alguns que queriam uma indicação, falaram, tudo bem, eu topo ser indicado. Você vai assinar um documento que você está indicando. Ele não queria. Ele quer botar o cara de lá para fazer as suas piruetas, e a responsabilidade é do chefe do executivo. Mais do que eleição, é montar um time ao seu lado. Como é difícil, senhor prefeito. Você, por vez, com 9 vereadores, um município pequeno, você montar o seu secretariado. Como é difícil. Tratar com uma Câmara de 9 vereadores. Imaginem, com 594. Alguns bastante conhecidos. E montar sem aceitar indicação política. É segurar o touro pelo chifre. Mas fizemos isso, porque se fosse para fazer a mesma coisa, Deus não tinha me colocado lá. Porque entendo, dado a tudo o que aconteceu, tudo, a chance nossa era 0 de ganhar a presidência. Partido pequeno, sem televisão, sem fundo partidário, sem pessoas importantes do seu lado, já com grande parte da mídia batendo o tempo todo. Vencemos a morte. Os médicos de fora me falaram depois que uma facada igual aquela, cada 100, um sobrevive. Um milagre. Depois o pessoal vai no dicionário e vê que é sua. Mas só pode ser uma missão. Começamos 2019 com a tragédia de Brumadinho. Uma coisa terrível. Naquele ano aprovamos a Lei da Liberdade Econômica. Começamos a cortar mais de 5.000 normas regulamentadoras, facilitando a vida de quem quer produzir. Continuando o trabalho do Temer no tocante a sindicatos. Sindicato atrapalha, são parasitas da nação. O Brasil tem mais sindicatos que o mundo todo. Não produzem nada, apenas atrapalham. Chegamos 2020, lamentavelmente a pandemia. Eu fui o único chefe de Estado do mundo que teve a coragem de falar a verdade para vocês. Mais do que isso, a respeitar a autonomia do médico. O médico não é o direito, não, ele tem o dever de tentar salvar a tua vida ou diminuir a sua dor. Fiz muita coisa com experiência própria. Falava dos problemas, a quem mais ele atingia, quem seriam os mais afetados. E com os médicos apareceu alternativa. Mas hoje falar em protocolo da Covid, da cadeia. É um crime falar em alternativa para o tratamento da Covid. Alguns idiotas que não leram o contrato da Pfizer e criticavam. Eu li e tomei a providência. E os conselhos do meu lado eram, fica quieto, não fale nada. Olha as eleições de 22, as favas das eleições. A nossa consciência vale mais do que qualquer coisa. Mas o assunto aqui não é a Covid. Em 20, enfrentamos esse problema.
Momentos difíceis para a economia. A política do fica em casa, a economia te veio depois. Coisa linda, né? Você viu os artistas globais em casa, fazendo trabalhos manuais com seus filhinhos, com salários astronômicos, recomendando isso. E a massa da população, que nós tínhamos naquela época, segundo o levantamento, 38 milhões de pessoas que viviam na informalidade, que trabalhavam de manhã para comer à noite. Como essas pessoas iriam sobreviver? Rapidamente, dado ao Ministério Técnico, dado às pessoas que colocamos nos bancos oficiais, rapidamente foi criado o auxílio emergencial e atendemos não mais 30, mas 68 milhões de pessoas. Isso ajudou também a movimentar a economia, em especial nos pequenos municípios pelo Brasil. E tudo isso com responsabilidade fiscal. O gasto mensal com esta rúbrica eram de 50 bilhões de reais. Algo inimaginável no orçamento apertado. E também eu fui o primeiro presidente e único a trabalhar com teto de gastos. Eu respeitei a legislação. Joguei dentro das 4 linhas. Tinha um judiciário bastante ativo contra o meu governo. Vencemos tudo isso. Fomos em frente. Entrou 21, uma guerra lá fora. E o Brasil estava na iminência de ver cortado o seu suprimento de fertilizantes. O nosso agro pujante, responsável por grande parte do PIB, ia sucumbir. Tem que ir lá conversar com o presidente da Rússia, Putin. E embaixo de crítica da imprensa, fomos lá. Escolhi ali as pessoas mais adequadas para viajar comigo. Tínhamos uma excelente ministra, Tereza Cristina, que foi excelente porque tinha liberdade para trabalhar. Não tinha um ministério apinhado de pessoas indicadas por partidos políticos ou por grupos de outros interesses. Resolvemos essa questão. Tinha explodido o preço dos fertilizantes no mundo, rapidamente começou a cair. Acertamos o fornecimento de diesel, entre outras coisas. Uma viagem de sucesso e muitas outras coisas tratadas. Ali naquele momento, já comecei a ser acusado que tinha ido lá para negociar com hackers para agirem por ocasião das eleições. Oh, se essa pipoca é intransponível, é inviolável, por que a preocupação com o hacker? E que cara de pau falar que eu ia em outro país conversar com hackers. Eu não preciso de roubar a eleição. Hoje vocês veem pelo Brasil todo o carinho que o povo tem comigo e o respeito que eu tenho com o povo brasileiro também. O campeonato brasileiro acabou há pouco. Quase nós vimos um time quase sem torcida, o Red Bull Bragantino ser campeão. Faltou pouco. A gente poderia ver o Bragantino campeão sem torcida, mas é a primeira vez na história que a gente vê um presidente eleito sem povo. Mas vamos lá, 22, página virada. Vamos em frente. Perder faz parte da regra. Mas quando a regra é quebrada, dói. E o que dói mais, quando eu falei em gratidão agora há pouco, é a ingratidão de quem está ao seu lado. De quem tem medo de jogar dentro das 4 linhas. E tem um péssimo comportamento, onde todos vêm a sofrer no Brasil. Vimos agora a alegria desse cara que está aí. Estou muito feliz. Botei um comunista dentro do Supremo. Vamos lá. Ontem, volvendo os olhos para a história, tinha 4 anos de idade em 59, mas veio à minha mente o discurso de Fidel Castro.
exatamente igual o tratado aqui no momento agora. Os caras sempre lutam pelo poder. Roubar a liberdade é uma das mais importantes cartadas desse grupo. E aprendi também na Bíblia, sou católico, minha esposa é evangélica, que nós devemos, todos nós, devemos fazer o máximo, o possível pela sua pátria. Se não estivermos, quando não mais tivermos meios de fazer, entreguemos na mão de Deus. Desembargador expõe plano do sistema e diz que Bolsonaro vai ser preso, mas tem a solução. Presidente Bolsonaro, olha, aqui está falando um homem idoso, experiente. O desenho que está formado, a moldura desse quadro, é para uma prisão sua futuramente. É para uma prisão sua. Isso está desenhado. Alguém me contou isso? Eu sonhei, tive uma revelação? Não. É análise dos fatos que nós estamos observando. E o senhor vai esperar? O senhor vai esperar ser preso? De dentro da prisão, o senhor acha que consegue liderar? Presidente Bolsonaro, escute o que eu vou lhe dizer. A história tem os heróis, o registro, por lutas, e o senhor já lutou pela covardia que fizeram, o senhor está no lucro, né? Daquela facada que o senhor levou, não é? Mas a história diz que você luta por uma causa, você pode ganhar ou perder. Nessa caminhada da luta, você pode ser preso, qualquer um de nós pode ser preso, pode perder a vida, mas deixou plantada aquela semente para a mudança. E a mudança que nós precisamos fazer é, inequivocamente, a mudança do poder judiciário. Eu não estou preocupado com a política. Realmente não estou. Porque se nós tivermos um poder judiciário que não está emocionalmente envolvido, não importa qual governante que esteja. Agora, a nossa Suprema Corte atual, como eu disse no começo, tomou gosto pelo poder. A Suprema Corte hoje governa o país. Governa o país. E outra notícia já na tela. STF forma a maioria para manter o poder do TSE contra fake news. Resolução nas eleições de 2022 havia ampliado os poderes da Corte. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal já votou para que a Corte chancele a resolução do Tribunal Superior Eleitoral que, às vésperas das eleições 2022, ampliou os poderes da Corte para o combate à desinformação. A avaliação é de que o texto proíbe apenas o discurso que, por sua falsidade patente, descontrole e circulação massiva, atinge gravemente o processo eleitoral. Em julgamento virtual, os ministros Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes e a ministra Carmen Lúcia já acompanharam o voto do relator Edson Fachin, no sentido de chancelar a resolução. A sessão tem previsão de terminar na próxima segunda-feira. Comandante do Exército diz que em 2024, soldado seguirá preocupado com coisas de soldado. Em mensagem à tropa. O comandante do Exército, General Tomás Miguel Ribeiro Paiva, divulgou nesta sexta-feira a tradicional mensagem de fim de ano às tropas, afirmando que cada soldado, preocupado com as coisas de soldado, vai continuar desempenhando seu dever para que a força siga cumprindo a missão constitucional de defender a pátria. Tomás Paiva assumiu o comando do Exército 13 dias após os atos de 8 de janeiro, com a missão de afastar da política dos quartéis. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.